diz o seguinte: os Estados Unidos estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo de Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro no STF. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro. A ofensiva norte-americana contra o general brasileiro teria o condão de elevar o novo patamar à tensão diplomática entre os governos Lula e Trump, com potencial de impactar parcerias militares atualmente em curso. A perda do visto do general Tomás é discutida no âmbito de novo pacote de sanções que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, ontem, os Estados Unidos revogaram o visto de 7 autoridades brasileiras. O procurado, o comandante do Exército Brasileiro, preferiu não se manifestar. Generais próximos a Tomás avaliaram que uma ofensiva norte-americana contra o militar seria um, abre aspas, tiro no pé, e romperia canais de diálogo. O integrante do governo Trump, ouvido pela coluna, considerou ser improvável que novas sanções alterem a postura do presidente Lula e de ministros do STF, mas destacou que, ainda assim, mais punições serão aplicadas. Aí, para encerrar aqui a coluna do Paulo Capelli, ele diz o seguinte: o general Tomás é citado em conversas do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com o advogado Eduardo Kuntz, que representa um militar investigado na ação penal sobre o golpe de Estado. No diálogo por meio de direct no Instagram, Cid afirma que o comandante do Exército Brasileiro confidenciou ao seu pai, o também general Lourena Cid, que Moraes teria se queixado de Bolsonaro. Diz a mensagem do autor da delação que levou Bolsonaro à condenação, abre aspas, ele, Alexandre de Moraes, acha que o PR, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, acabou com a vida dele. General Tomás, que conversou com ele e passou para o meu pai. Fecha aspas. Informações que chegam, portanto, quentinhas aqui em Metrópolis.com. É a manchete, é a matéria de capa do Metrópolis nessa manhã de grande expectativa do mundo olhando para um lugar só, que é Nova York, a Assembleia Geral da ONU, que começa daqui a pouquinho com a abertura do governo brasileiro. O presidente Lula vai fazer o discurso de abertura e, de forma indireta, deve bater nessas questões todas da perseguição, como muita gente da esquerda vem usando essa palavra, ou do tensionamento entre o governo americano e o governo brasileiro através de diversas sanções. No caso do ministro Alexandre de Moraes, agora da mulher do ministro Alexandre de Moraes, os dois sancionados na Lei Magnitsky, que envolve não só a perda dos vistos, mas o controle dos bens ali americanos, contas bancárias americanas. E também, no caso de outras autoridades, o confisco do visto, né? Então, essas pessoas não podem, portanto, entrar nos Estados Unidos, circular pelos Estados Unidos. Pessoas como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que inclusive já estava sem o visto, precisava renovar e não vai conseguir, e agora, né, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o Paulo Capelli dá aqui a informação de que um general do Exército pode passar por isso também, o Fábio Serapião. É isso, a gente vai acompanhar esses momentos de tensão, né, ao longo desses dias de Assembleia Geral da ONU, como o governo americano já mostrava que ia fazer e agora está fazendo mesmo. É isso, Natália. A gente vê que todos esses nomes que aparecem, né, primeiro Moraes, depois Messias, são todos agentes públicos que de alguma forma atuaram nos processos, nas investigações relacionadas a Jair Bolsonaro, né? Fica muito claro. E esse é o ponto do Alexandre de Moraes, fica muito claro que as decisões do governo Trump são tomadas a partir de leituras feitas por essas pessoas que estão nos Estados Unidos de alguma forma atuando por essas sanções, né? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo ali como os dois principais expoentes. E a expectativa, né, além dessa questão do general Tomás, e aqui um parênteses, né? Para quem conhece as Forças Armadas brasileiras, sabe da proximidade que elas têm com as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Por isso que uma sanção dessa é muito interessante no sentido de que
mostram um descolamento da realidade, né? As Forças Armadas americanas e brasileiras sempre tiveram uma parceria, sempre atuaram juntos. Se você conversar com a maioria dos generais que atuam, ou que já atuaram nos comandos das forças militares brasileiras, eles vão falar dessa proximidade, né? Então isso mostra que é uma questão bem específica, talvez pelo fato do general Tomás não ter atuado da forma que o bolsonarismo, que Jair Bolsonaro, enfim, que todos esses queriam. E com um ponto aí também, né? Vale lembrar que os militares que foram condenados no Supremo pela trama golpista vão passar pelo julgamento militar agora, que pode perder patente, enfim, pode perder todos os benefícios ali da carreira. Então eu acho que essa entrada do general Tomás tem um pouco a ver com isso também, né? Porque ele pode ser essa pessoa que pode atrasar um pouco isso, atuar nos bastidores para tentar mudar esse caminho. Mas além dele, a gente tem uma expectativa aí entre outros personagens também que atuaram na trama golpista, né? Fala-se também do André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, que teve um papel muito de protagonismo durante toda a investigação, né? Vale lembrar, a gente vinha com essa investigação das milícias digitais desde o governo Bolsonaro. Ali no governo Bolsonaro, primeiro só uma delegada com uma equipe pequena atuando na investigação, essa delegada tira uma licença, assume o delegado que ela indica também com uma equipe muito pequena. Aí quando entra o governo Lula, André Rodrigues é nomeado, ele coloca essa equipe para trabalhar de uma forma muito mais proativa e também com muito mais pessoal dando um suporte. Então, Andrei ali, e já deu manifestações, já falou muito sobre o caso, então é outro que também que a gente tem a expectativa para saber o que vai acontecer. E o outro nome, o Procurador-Geral da República, o Gonê, né? O Gonê tem uma comparação muito interessante, né? Ele sucede o Augusto Aras, que era quase um braço direito de Jair Bolsonaro dentro da Procuradoria-Geral da República, que pediu várias vezes para parar o inquérito das milícias digitais, que arquivou o caso dos atos antidemocráticos, que não fez nada em relação a Jair Bolsonaro durante a pandemia. Então, o Gonê é quase, ele é o antagonismo disso, né? Ele é a pessoa que quando entrou, esses casos começaram a atuar, a Procuradoria-Geral começou a se manifestar. Teve uma época durante a gestão Aras que o Alexandre de Moraes nem pedia mais manifestação da Procuradoria-Geral, e quando eles se manifestavam, ele descartava de pronto e tomava decisão com base nos pedidos da Polícia Federal. Então, o Gonê também, por essa atuação que teve durante a fase de investigação, durante a denúncia, durante o julgamento, também há uma expectativa se ele vai virar alvo dessas sanções. E aqui, mais uma vez, né, todos esses personagens são personagens que são desafetos da família Bolsonaro, do bolsonarismo, e que tiveram uma atuação como protagonistas durante essa investigação e tudo que aconteceu nos últimos anos relacionado a esse caso da trama golpista, né, Natália? Pois é, e falando de trama